O ministro Cristiano Zanin do Supremo Tribunal Federal barrou a criação da CPI do Banco Master? Será que foi isso que aconteceu? Será que ele agiu corretamente ou ele contrariou o que está previsto na Constituição e a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? É isso que eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo. Eu sou o Francisco Braga e esse é o Brasil Explicado. Pessoal, olha só. Nos últimos dias, houve o pedido de criação de uma CPI na Câmara dos Deputados para investigar as relações do Banco Master com o BRB, que é o Banco de Brasília. O que acontece é que essa CPI acabou não sendo instalada e o deputado que apresentou o requerimento de instalação recorreu ao Supremo Tribunal Federal por meio do ajuizamento de uma ação chamada mandado de segurança para pedir ao Supremo Tribunal Federal que forçasse a instalação da CPI. O relator desse caso no Supremo Tribunal Federal foi o ministro Cristiano Zanin e ele não acolheu o pedido. E olha, isso está sendo muito falado e tem muita gente criticando essa decisão. Mas será que essas críticas são corretas ou a gente pode temperá-las um pouquinho? Bom, olha só, para entender isso, vocês precisam entender primeiro o que é uma CPI e por que ela existe. Vocês que acompanham o meu canal já sabem que é a Constituição que estabelece a organização interna de um país. É a Constituição que fala quais órgãos públicos existirão, quais são as funções de cada um desses órgãos, quais serão as autoridades públicas que nós teremos para desempenhar suas atribuições nesses órgãos, quais são os direitos dos cidadãos e aí por diante. Quando a Constituição trata do Congresso Nacional, ela prevê que o Congresso Nacional se organiza internamente em comissões. Dentre essas comissões, nós temos as CPIs, que são as Comissões Parlamentares de Inquérito. Então a CPI nada mais é do que uma estrutura interna do Poder Legislativo, no caso aqui do Congresso Nacional. A CPI é uma comissão temporária que é instalada para quê? Para investigar um fato determinado de interesse público. A Constituição trata da CPI e diz que para ela ser instalada é necessária a presença de 3 requisitos. Um requerimento assinado por pelo menos 1/3 dos membros daquela Casa Legislativa. No caso aqui, a Casa Legislativa é a Câmara dos Deputados. Então tem que ter um requerimento assinado por pelo menos 1/3 dos deputados federais. Além disso, o requerimento deve indicar um fato determinado a ser investigado, um fato de interesse público. E também deve haver a indicação de um prazo determinado de duração, pois, como eu disse, a CPI é uma comissão temporária. Vejam o seguinte em relação ao prazo da CPI. Ela tem um prazo determinado de duração, mas ela pode ser prorrogada quantas vezes forem necessárias, desde que as prorrogações ocorram dentro da mesma legislatura em que a CPI foi criada. A legislatura é o período de 4 anos que corresponde ao mandato de deputado federal. Mas então, a Constituição fala quais são os requisitos para a criação de uma CPI. Requerimento assinado por 1/3 dos membros da Casa Legislativa, indicação do fato determinado a ser investigado e também a fixação de um prazo de duração da CPI. A grande questão aqui é a seguinte: se esses requisitos estiverem satisfeitos, a CPI deve ser instalada ou a Casa Legislativa onde ela seria instalada tem o poder de dizer se vai instalar ou não a CPI. Sobre isso, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência já bastante antiga, bem tranquila, não há o que questionar, no sentido de que, presentes os requisitos de criação da CPI, é obrigatória a instalação da CPI. O presidente da Casa Legislativa não pode dizer que ele irá decidir se vai instalar a CPI ou não. O presidente da Casa Legislativa não pode condicionar a instalação da CPI à aprovação do plenário da Casa Legislativa. Então ele não pode dizer o seguinte: olha, eu vi aqui o requerimento, irei submetê-lo à votação do plenário.
se nós obtivermos maioria absoluta no plenário, eu vou instalar a CPI. Caso contrário, não vou instalar. Ele não pode fazer isso. Presentes os requisitos de instalação da CPI, os requisitos exigidos pela Constituição, a CPI deve ser instalada. Por quê? Porque a CPI é um direito. É um direito de quem? Das minorias parlamentares. Porque a Constituição exige 1/3 dos membros da Casa Legislativa para instalar a CPI. Então, a Constituição exige a assinatura de uma parte minoritária dos parlamentares para que a CPI seja instalada. Então, ela é um direito das minorias parlamentares. Bom, o que aconteceu nesse caso do Banco Master? O deputado que reuniu as assinaturas necessárias para a instalação da CPI apresentou o requerimento de instalação ao presidente da Câmara dos Deputados, que é o deputado federal Hugo Mota. E o deputado federal Hugo Mota não tomou as providências para instalar a CPI. Por conta disso, o deputado requerente ajuizou um mandado de segurança com o pedido de forçar Hugo Mota a instalar a CPI do Banco Master. Nesse mandado de segurança, o ministro Cristiano Zanin, que foi o relator, rejeitou o pedido do deputado que estava requerendo a instalação da CPI. Mas por que o ministro Cristiano Zanin rejeitou esse pedido? O ministro entendeu que não havia no caso o que a gente chama de direito líquido e certo. Por que ele disse isso? Pelo seguinte, o mandado de segurança é uma ação muito específica prevista na Constituição Federal, uma ação que existe para assegurar a observância, o cumprimento, o respeito a direitos fundamentais. É por isso que o mandado de segurança é chamado de remédio constitucional, é um instrumento para assegurar o gozo de direitos fundamentais. E a instalação de uma CPI é um direito fundamental das minorias parlamentares. Acabei de explicar isso para vocês. Mas qual é o grande detalhe procedimental do mandado de segurança? É que o mandado de segurança existe para proteger um direito líquido e certo. E o que é um direito líquido e certo? O direito líquido e certo é aquele direito que já está comprovado desde o início. Ou seja, quem ajuiza a ação de mandado de segurança já tem documentos suficientes para provar que aquele direito existe e que ele foi violado. Não é necessário, durante o procedimento, produzir provas de que o direito existe e de que ele foi violado. Então, o direito líquido e certo é aquele que já está aprovado previamente, por meio de documentos que existem, demonstrando tudo o que foi alegado na ação de mandado de segurança. E vejam, é a própria Constituição que diz que o mandado de segurança se presta apenas a proteger direito líquido e certo. Bom, o que aconteceu no caso do mandado de segurança da CPI do Banco Master foi que o ministro Cristiano Zanin, analisando os autos do processo e tudo que foi juntado pelo requerente naqueles autos, entendeu que não havia direito líquido e certo, porque não havia aquela chamada prova pré-constituída do direito alegado e da violação a esse direito. Ou seja, quem ajuizou o mandado de segurança não apresentou a prova documental pré-existente de que aquele direito existe e que ele foi violado. Então, como o ministro Cristiano Zanin não localizou no processo prova pré-constituída de que houve violação efetiva ao direito de instalação da CPI, ele rejeitou o pedido. O que o autor do mandado de segurança alegava era que havia uma omissão na instalação da CPI. E o ministro Cristiano Zanin disse, olha, não estou vendo aqui nos autos uma prova pré-constituída, uma prova documental que demonstre que houve efetivamente essa omissão. Não houve nenhuma declaração do presidente da Câmara dos Deputados dizendo que se omitiria, que iria analisar depois. Não. Então não há um direito líquido e certo. Mas o próprio ministro Cristiano Zanin disse na decisão dele que nada impede a instalação da CPI e que nada impede, inclusive, uma nova análise do caso pelo Supremo Tribunal Federal se houver prova de que foi violado o direito à instalação da comissão parlamentar de inquérito. Então, realmente, o ministro Cristiano Zanin rejeitou o pedido do mandado de segurança para a instalação da CPI do Banco Master. Mas ele só rejeitou esse pedido por conta de uma questão processual do mandado de segurança. Ele não vislumbrou a presença do chamado direito líquido e certo nesse caso. Mas ele não negou a existência do direito das minorias parlamentares à instalação de uma CPI. Então foi um problema naquele caso concreto relacionado a requisitos processuais do mandado de segurança. Lembrando que essa foi uma decisão monocrática do ministro Cristiano Zanin e nada impede
que o autor do mandado de segurança apresente um recurso e leve o caso para o colegiado, e o colegiado pode até mesmo discordar do ministro Cristiano Zanin e entender que há sim prova pré-constituída, que existe ali um direito líquido e certo, e deferir, acolher o pedido do parlamentar para forçar imediatamente a instalação da CPI do Banco Master na Câmara dos Deputados. Então foi isso que aconteceu nesse caso. O ministro Zanin não negou a existência do direito à instalação da CPI. Ele só entendeu que, no caso, não havia documentação suficiente para provar que o direito foi efetivamente violado. Então foi um problema processual e não um problema relacionado ao direito material de instalação da CPI. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para ativar as notificações e não perder os vídeos do Brasil Explicado.